Muito bom dia, senhoras e senhores. É um prazer estarmos aqui nesta terça-feira, em mais uma terça-feira desses webinários que a gente faz, tratando de temas ambientais muito interessantes e que têm algum tipo de vinculação com o direito ambiental municipal, como a gente se propõe desde o início, né, que é a ideia de alcançar, né, qualificar, trazer algum tipo de informação, né, aproximar, integrar as pessoas que trabalham nos órgãos ambientais municipais, que têm, obviamente, né, por sérios motivos, né, e essa é uma realidade dos órgãos ambientais de todo o país, não só municipais, mas de todas as esferas, algum tipo de dificuldade, seja de acesso, de informação, ou alguma dificuldade financeira que não pode fazer um curso de qualificação e tudo mais. Então, de alguma forma, a gente tenta contribuir, né? Foi um pedido dos meus alunos da Escola de Gestão Pública da FAMURS, que a gente está, obviamente, nesse momento impedido de fazer esses cursos presenciais, e aí eu comecei a fazer esses eventos virtuais e abrindo uma oportunidade para que pessoas, né, qualificadas e experientes na área, nos mais assuntos variados, a gente possa debater sobre algum ponto específico aí que sempre tumultua, ou dificulta, ou nos gera muita dúvida dentro das nossas atribuições, seja de servidor público, o pessoal que trabalha no órgão público, seja o consultor que está diariamente lidando no licenciamento, no processo administrativo ambiental, e seja o advogado que também atua no processo sancionador ambiental. Certo, senhoras e senhores? Então, nessa terça-feira, para minha satisfação, né, a Daniela Jacobo aceitou o nosso convite, né, para falar um pouquinho dessa parte, de um recorte bem específico do processo sancionador, que é uma questão que, volta e meia, os meus alunos acabam me perguntando, né? A Dani, ela é consultora ambiental e de energia, ela é bacharel em Direito pela URGS, mestre em Direito da Regulação pela Fundação Getúlio Vargas Direito Rio, servidora aposentada do TRF e trabalhou como assessora da presidência do IBAMA agora no último período aqui, né, sob a presidência do nosso amigo Eduardo Bin. Então, muito bem-vinda, Dani. É um prazer eu agradeço por tu ter tido essa disponibilidade de falar com a gente, né, sobre um tema tão tumultuado, vamos dizer assim. E a palavra está contigo, né? Fica bem à vontade para contar um pouquinho, até para situar o pessoal, contar um pouquinho aí dessa tua experiência dentro do órgão ambiental federal e aí depois falar sobre o tema aí da destinação dos bens apreendidos. Por favor, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço ao convite, Alexandre, uma honra e é uma responsabilidade estar aqui também, depois de diversas figuras ilustres que me antecederam nesses encontros, professor Paulo de Bessa, Fabrício Solé, professor, enfim, diversas figuras ilustres, Talden Farias, então é uma responsabilidade, mas como você bem falou, eu tive essa experiência, né? Embora a minha maior experiência tenha sido junto ao TRF da 4ª Região, e onde eu trabalhei, obviamente, com processos judiciais, na área penal e também com matéria ambiental, né? Fui votada por muitos anos num gabinete que era de competência do direito administrativo e eu trabalhava com os processos, com as demandas ambientais. Mas essa experiência junto à presidência do IBAMA foi muito interessante, porque eu pude conhecer um pouco mais desse lado prático do processo administrativo sancionador, né? Processo que apura as infrações ambientais. Então, deu para ver que é um assunto bastante complexo, não só em razão também da legislação, né, que regula a matéria, mas também em função das questões fáticas, né, uma complexidade muito grande.
Num primeiro momento, por exemplo, entrando já direto no tema da apreensão, né, poderia pensar que o agente ambiental, investido da competência, né, para autuar e apreender, ele autua, apreende, né, ele registra, notifica o autuado, né, lança no sistema. Se for o caso de animais, ele encaminha aos CETAS, que são centros de triagem, né, de animais silvestres, comunica às autoridades, tem que comunicar ao Ministério Público, né, como está lá na Lei 9605, né, dos crimes ambientais, e solta. Mas a questão é que não é bem tão simples assim, né? O solta, que eu digo, encaminha para a destinação. Usando os dados do próprio IBAMA, tá, mostram que quase metade dos animais apreendidos, ela não é reintroduzida, um índice muito alto, não é reintroduzida na natureza, que é esse o objetivo da Lei 9605, né? Em função de que esses animais, muitas vezes, eles ficaram um tempo grande de permanência em cativeiro, por exemplo, então eles precisam ser tratados, precisa haver um plano de manejo, né, antes de soltá-los, então, no seu habitat natural. Então, o que se vê na prática, muitas vezes, não é o que a lei determina, não é que seja que a lei determine, mas, enfim, a questão é um pouco mais complexa do que simplesmente soltar no hábitat natural. Fazendo uma analogia, até, deixa eu tomar um pouquinho de água, fazendo uma analogia até com o momento atual que a gente vive, né? Que a gente está aqui nessa quarentena, né? Em isolamento social. Então, é a mesma coisa, quer dizer, muitos de nós precisamos, talvez, de um tratamento psicológico antes de sair para o convívio em sociedade. Então, se tratando de animais, por exemplo, né? Da fauna, há necessidade, então, desse tratamento, né? E para depois, então, se ver qual vai ser a destinação que vai ser dada, tá? Se é soltura ou se, no caso, seria manutenção em cativeiro, infelizmente, tá? Essa demora, às vezes, porque até muitas vezes, eu não falei, no caso dos animais, né, eles são vítimas de tráfico, maus tratos, enfim, então tem que ser feito esse tratamento. Essa demora na análise, muitas vezes, causa uma judicialização que não é, obviamente, desejada, tá? Então, indo direto ao processo sancionador, ele é regulado pelo Decreto 6514, né, que estabelece o processo administrativo federal para apuração e as sanções que estão lá no artigo 3º, a gente sabe, né, advertência, multa simples, multa diária, suspensão ou embargo de atividade, né, pode também haver a questão da embargo da área, destruição do produto, entre outras, tá? E as infrações estão lá descritas na Lei 9.605, nos artigos 29, 38 a 52. O decreto 6514, ele especificou a combinação das multas, né? Contra a fauna, no artigo 24 a 42, e contra a flora, 43 a 60A. O processo, para apuração de infrações ambientais, ele também é informado por princípios que regem o processo administrativo federal, incluindo o da juridicidade, economicidade e eficiência, que também estão lá na Constituição, né, do 37 da Constituição, e na Lei do Processo Administrativo Federal. E tem dois princípios, melhor dizendo, que têm sido analisados e utilizados na análise e julgamento dos atos administrativos, que é o princípio da boa-fé do autuado, que veio ressaltado agora com a Lei da Liberdade Econômica, 13.874, e também o da segurança jurídica, que tem sido bastante utilizado, veio com a Lei 13.655, que introduziu alguns dispositivos na Lei de Introdução ao Código Civil. Bom, no âmbito do órgão federal ambiental, que é, como você falou, é a minha maior experiência, né? Ele agora está regulado também pela instrução conjunta, normativa conjunta IBAMA e CMBio, número 2 de 2020, bem recente agora de janeiro. E o procedimento da apreensão e seus consectários, como está ali na instrução normativa, está do artigo 14 ao artigo 30. Tá? Tem uma natureza procedimental,
É importante aqui também colocar que essa não é a função principal do órgão ambiental. Inclusive, o IBAMA, por exemplo, está na lei que criou o IBAMA, 7735 lá de 89, quer dizer, a função do IBAMA, do órgão ambiental federal, é o controle ambiental e a regularização, então, utilizando seu poder de polícia, é uma função basicamente executória, não é uma função legislativa, obviamente, né? Então, essas instruções normativas, elas surgem da necessidade de explicitar procedimentos, de deixar claro, né, certas regras e diretrizes para o administrado. Então, é uma função excepcional, mas, como eu falei lá no início, né, dada a complexidade da matéria, muitas vezes o órgão ambiental precisa, então, editar essas instruções normativas, tá? Também as orientações jurídicas normativas que a gente estava falando ali no início, elas também servem como fundamento legal para a atuação do órgão, tá? A gente tem aqui, até depois eu vou falar, na OJN 47 de 2013, que foi emitida lá pela Procuradoria Federal Especializada, né, junto ao IBAMA, e trata sobre a competência residual dessa matéria que a gente está tratando, né, pelos Estados-membros. Então, na linha lá da divisão de competência da Lei Complementar 140. Então, essas orientações jurídicas normativas, elas também servem como fundamento legal, tá? Bom, voltando um pouquinho à Instrução Normativa 2, ela surgiu, né, da necessidade, eu não vou me estender muito aqui, mas só porque eu mencionei, né? Ela surgiu da necessidade de regulamentar a atuação desse núcleo de conciliação ambiental, que é o NUCAM, que foi instituído pelo Decreto 9760, né, que trata da conversão de multas, substitui o pagamento do valor das multas pela prestação de serviços de preservação ambiental e recuperação da área degradada, né, alterando o Decreto 6514. Então, basicamente, todo o capítulo 5º da IN2, ele é dedicado à conciliação, e também a questão de definição de critérios de multas, né, que também tem a multa aberta, a multa fechada. Então, essa instrução normativa surgiu dessa necessidade, tá? Então, eu acho assim que o autuado por infração administrativa, ele precisa realmente ficar bem atento a esse rito processual, que é um rito bem específico, né? E para apresentar a sua defesa, se for o caso, até um pedido de revisão, né, dessa autuação, reconsideração, enfim, né, aí dentro das diversas instâncias de julgamento do ato administrativo. E para isso, como você falou no início, a importância de estar bem assessorado por um advogado especializado nessa área, ou consultor, enfim, que oriente, né, inclusive com relação à não conformidade com a legislação ambiental federal, estadual e municipal, tá? Eu falei aqui também, né, da competência originária do IBAMA, que é exercer o controle ambiental, então que não é realmente legislar, obviamente, mas que essa complexidade, então, de situações fáticas, elas exigem, então, a especificação dessas diretrizes, né? Eu acho que essas diretrizes, às vezes, são um pouco confusas, tá? Por isso que depois, talvez, eu fale ali, né, que a IN conjunto, ela talvez tenha perdido a chance de ser tipo não é uma compilação, mas uma consolidação das instruções normativas anteriores, porque ela fala de alguns tópicos e ela manteve a Instrução Normativa 19 de 2014, né, que trata sobre os procedimentos para apuração de infrações ambientais. Essa IN do IBAMA 19 de 2014, ela estabeleceu, então, as diretrizes e procedimentos para apreensão e destinação de bens e animais, né? Aí que fala, né? Animais, produtos, subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, enfim, toda a cadeia de qualquer natureza apreendida em razão da prática dessa infração ambiental. E ela, obviamente, ela surgiu para desestimular tais ilícitos, né? O local, a apuração da infração administrativa compete à unidade administrativa
do local da infração. Então, são as superintendências, né? No caso do órgão ambiental federal, ele é dividido em superintendências e algumas, por exemplo, algumas superintendências têm suas unidades avançadas também, como lá da SUPES, lá do Amazonas, tem as suas unidades avançadas, em função até a gente, obviamente, da necessidade de uma maior fiscalização, né? E dentro das unidades, das superintendências, então, existem as divisões técnicas e, inclusive, divisões jurídicas, tá? Então, o local, então, é o da unidade administrativa. O agente, né, a competência dos servidores, ela já estava lá prevista na Lei 9.605, né, no artigo 70, que são as autoridades competentes para lavrar o auto os funcionários, digamos assim, do CISNAMA, né, os servidores do CISNAMA, designados para as atividades de fiscalização. Então, o agente, ele apreende, mediante, né, formaliza mediante termo de apreensão, que deve necessariamente ser acompanhado de um relatório. Esse relatório ele tem que ser o mais circunstanciado possível, descrever a conduta, a incidência de qual o normativo que incide, qual é a lei que incide, o artigo da lei que incide, se possível, vir acompanhado de fotografias também. Então, assim, ó, tem que ser o mais completo e o mais fundamentado possível, né? Então, ele apreende, ele tem que comunicar à autoridade responsável pela guarda e controle, né, mediante uma comunicação de bens apreendidos, e ele lança essas informações no respectivo sistema, tá? Existem diversos sistemas dentro da estrutura do órgão ambiental federal. Vou citar aqui, por exemplo, o CIMAF, que é o Sistema Integrado de Manejo de Fauna, por exemplo. Então, precisa fazer esse lançamento, esse registro. Voltando ainda dentro da estrutura, né? É importante dizer que existem diversas instâncias dentro dessas estruturas técnicas, dessas divisões técnicas, né? Então, esse termo de apreensão e o auto de infração, obviamente, eles vão ser analisados sempre por um grau superior, digamos assim, uma jurisdição superior a quem lavrou o auto, tá? E, bom, então, a apreensão à medida cautelar, né, ela está no artigo 14 da Instrução Normativa Conjunta, e o procedimento todo, então, como eu falei, é do artigo 14 ao artigo 30, né, que é a advertência, multa simples, suspensão, enfim, como eu tinha falado anteriormente, tá? E elas também estão previstas no decreto 6514. Então, ali o artigo 14, especificamente, sobre apreensão, ele fala, né, constatada a ocorrência da infração da administrativa ambiental, o agente ambiental federal designado para atividade de fiscalização lavrará o auto, termo próprio por meio dos quais indicará a imposição de sanções, formalizará a aplicação de medidas administrativas cautelares, e aí repete, então, aquilo que eu já tinha citado, né? O artigo 23 tem uma redação bastante semelhante, e o artigo 3º da Instrução Normativa 19 também fala, né, dessa questão que é uma medida cautelar e que ele lavrará, então, esse termo de apreensão, tá? A questão agora, então, da guarda e fiel depositário, né? O artigo 25 da Instrução Normativa 2 de 2020, né, ele fala, né, que os bens animais ficarão sob a guarda do órgão autuante, permitida a nomeação de fiel depositário, tá? Mediante um termo de guarda. Fazer um parênteses aqui também, que a apreensão ela pode se caracterizar com a apresentação espontânea do animal, no caso, se for um animal, né, à equipe de fiscalização, que não necessariamente ela precisa ir a campo. Isso está na Instrução Normativa 2 e também nas resoluções do CONAMA, na 384 de 2006 e 457 de 2013, né? Essa questão da entrega espontânea. E a importância desses termos todos, termo de apreensão, termo de guarda, enfim, né? E o relatório de fiscalização, os relatórios que acompanham esses termos, é muito importante porque
eventuais, digamos assim, irregularidades nesse procedimento, né, se não for bem caracterizado, circunstanciado, fundamentado, isso pode levar, inclusive, o agente ambiental a responder perante a corregedoria. Então, ele tem que ficar muito ciente desse ato dele. Ele está investido de competência, mas o ato tem que ser, o ato administrativo, é um ato administrativo, né, tem que ser muito bem fundamentado. Por isso, a importância também de ser analisada por outras instâncias e ser embasado em notas técnicas, enfim. Bom, após a autuação, a autoridade administrativa deve ser comunicada e deve ser oficial do Ministério Público, tá? Do possível crime ambiental. Ele é apreendido, pode ser, no caso da fauna, pode ser encaminhado aos CETAS, né? Que aí depois então vai fazer todo o tratamento, a triagem, a análise, registro. E depois, então, é feita a destinação. Na guarda e depósito, aqui eu queria colocar isso, que tem o termo de depósito, existem espécies desse termo de depósito, que pode ser o termo de depósito doméstico provisório, pegando o caso assim, de psitacídeos, né, que são araras, papagaios e outras espécies dessa família, né? Eles têm que ter, inclusive, a colocação de anilhas, que é tipo um registro, né? E, no caso, se for concedido esse termo de depósito doméstico provisório, o autuado ele recebe, inclusive, visitas, né, técnicas para ser feito o acompanhamento se o animal está sendo cuidado, ou, enfim, às vezes tem que até apresentar algum laudo de veterinário, alguma coisa assim. E aí também é concedido um termo de guarda de animal silvestre, tá? A lei fala, né, e o normativo também, que excepcionalmente o depósito do bem ou do animal poderá ficar confiado ao próprio autuado, mas na prática, até o fim do processo, até o fim do processo que iniciou com auto de infração ser julgado, o que acontece é que normalmente o bem ou o animal ele realmente fica sob a guarda do autuado, tá? Até por às vezes falta de condições do órgão, ou às vezes até também por falta de interessados, né? No caso de animais, por exemplo, a gente sabe, né, a situação dos nossos zoológicos, mesmo entidades conservacionistas, a gente sabe que existem algumas que são maravilhosas, mas a realidade assim que se tem não é bem essa, né? A grande maioria às vezes não tem recursos, não tem, enfim, estrutura suficiente para abrigar animais silvestres, ou enfim, até os de maior porte, então ainda é mais difícil, né? O bem pode ser usado pelo autuante, tá? No caso, o agente, o órgão ambiental, para a recomposição do dano ou para suas atividades, né? O seu poder de polícia, fiscalização, enfim, e para a manutenção do bem. Aí, a manutenção do bem, por exemplo, é quando são apreendidas embarcações, aí precisa fazer manutenção, ligar motor, enfim. Então, isso pode ser utilizado, então, pelo próprio agente autuante, tá? É importante dizer que, no entanto, esses bens eles não integram, apesar de poder ficar na guarda do agente autuante, do órgão atuante, melhor dizendo, eles não integram o patrimônio do órgão, tá? Bom, voltando uma análise um pouquinho ali da IN2, e assim como a IN19, né, Instrução Normativa 19 de 2014, ela dá, num primeiro momento, a impressão de regrar mais a destinação de animais exóticos e domésticos, né? Porque ela fala especificamente dos animais exóticos e domésticos apreendidos em unidades de conservação, áreas de preservação permanente, né? Ou por impedirem regeneração da vegetação nativa. No artigo 29 fala, né, na soltura dos animais silvestres, mas como ela manteve, a Instrução Normativa Conjunta manteve a Instrução Normativa 19 do IBAMA, ela remete à IN19, né? E essa fala no artigo 26 sobre a soltura dos animais silvestres da fauna nativa brasileira e de produtos perecíveis, enfim, ele faz toda uma... fala em todos os produtos da fauna e flora. Então, a destinação da fauna nativa brasileira ela está regrada, né? Foi abrangida também pela IN2. Então,
apesar desse, no primeiro momento, só falar dos exóticos, mas ela tá, obviamente, ela trata da fauna nativa brasileira, que é uma das nossas maiores preocupações, tá? No artigo 30 da Instrução Normativa 1914, fala, né, especificamente, as condições e procedimentos para a soltura dos animais da fauna silvestre nativa serão estabelecidos em instrução normativa específica. E o artigo 68 fala, né, deverá ser editada instrução normativa específica para tratar de critérios técnicos, procedimentos, responsabilidades para a destinação de animais silvestres apreendidos. Então, como ela fala, né, que deverá ser editada uma norma específica, e a IN2, conjunta número 2, ela não foi muito clara, eu acho que perdeu uma grande oportunidade de regular isso tudo também, né? De, como eu falei, não é fazer uma compilação, mas quase como uma consolidação de todas as instruções normativas, porque no âmbito do IBAMA, por exemplo, existem diversas, existe uma que é específica sobre javali, né? Foi editada em 2019, diante da necessidade de regular esse controle e o manejo dessa espécie, né? Que é uma espécie invasora, que é um problema também, né? Então, existem diversas instruções normativas, por isso que eu digo assim que seria possível, talvez, numa só, abarcar mais espécimes. Mas, enfim, voltando, então, à destinação, tá? Os animais, produtos e subprodutos, isso de acordo com a AN conjunta, tá? Animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos, equipamentos, veículos e embarcações serão destinados mediante uma das seguintes modalidades. Então, traz, então, as modalidades, que é a soltura, em seu habitat natural, que é a prioridade, a entrega de animais silvestres a órgãos ou entidades habilitadas tecnicamente, venda ou leilão, doação, destruição ou inutilização. Faz algumas distinções ali entre destinação mediata e imediata, né, que tem um pouco a ver com uma soltura experimental e também tem a ver com a análise da autoridade julgadora, tá? E a sumária está relacionada ao risco de perecimento do bem, tá? E também ela regra a guarda e depósito de bens e animais apreendidos lá no artigo 12, tá? E no artigo 29, então, fala, a destinação poderá ser procedida sumariamente, levando-se em conta a natureza de animais e dos bens apreendidos, o risco de perecimento, as circunstâncias em que se deu a apreensão, etc. Né? Bom, o artigo, é importante dizer que os bens não mais retornarão ao infrator, né? Esse é o objetivo primordial, digamos assim, da Lei 9.605, dos crimes ambientais e do seu decreto, né? Mas a gente sabe que essa questão da guarda provisória com o autuado é uma realidade, então isso tem que ser considerado, tá? Eu queria só também fazer um parênteses aqui, já que eu falei, me lembrei agora que eu falei da instrução essa do javali, que é a número 12 de 2019, que ela instituiu também o CIMAF, que é o Sistema Integrado de Manejo da Fauna, né? Que é importante que as pessoas jurídicas e físicas, né, que realizarem um controle de espécimes e tal, elas têm, e qualquer, não é só para isso, só controle de espécimes, mas, enfim, qualquer atividade sujeita, né, à regularização e à fiscalização, elas têm que estar inscritas no Cadastro Técnico Federal lá do IBAMA, que é super importante. Até o licenciamento, por exemplo, se o empreendimento, quem desenvolve a atividade não tiver registrado, não tem como dar início ao processo de licenciamento e de regularização. Tá? Então, a importância desse cadastro. Eu tinha falado nos outros sistemas, né, que o IBAMA, o órgão ambiental federal possui, o IBAMA possui. Os mais importantes, não, todos são importantes, desculpa, mas mais conhecidos, digamos assim, é o CISFAUNA, que foi instituído lá pela Instrução Normativa 7 de 2015, o SINAFLOR, que é o Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais, que trata da exploração florestal e planos de manejo, né? Ele foi instituído lá pela Instrução Normativa 21 de 2014, e ele inclui o sistema DOF, que autoriza o transporte, armazenamento de produtos e subprodutos florestais,
né, de espécies nativas sujeitas a controle e oriundas de importação ou destinadas à exportação, incluindo as concessões de florestas públicas, né? Tem o CISPAS, que é sobre cadastro de criador amadorista de pássaros, né? E tem também o CICITES, que depois eu talvez devo falar sobre um caso que envolveu a aplicação do regramento relacionado ao CICITES, que é a autorização para importação e exportação de fauna e flora selvagem ameaçada de extinção e seus produtos, subprodutos, né? E o sistema que veicula, digamos, todas essas informações, desde a lavratura do auto de infração e termo de apreensão, enfim, é o SEI, que pelo menos o IBAMA utiliza. Eu sei que alguns órgãos ambientais estaduais ainda não aderiram ao SEI, né, que é o Sistema Eletrônico de Informações, mas ele é muito útil porque antigamente era tudo físico, depois passaram uma etapa a digitalização de todos os atos, né, do processo, mas e documentos do processo, mas o que veicula essas informações todas, desde a lavratura do auto ao SEI, tá, agora. Bom, já que eu mencionei sobre a CISFauna, é o CISFauna, né, esse sistema lá criado pela Instrução Normativa 7 de 2015, que vai dizer as entidades que podem se habilitar para receber, então, os animais apreendidos, tá? Então, vai dizer a categoria que se enquadra no empreendimento, se é centro de triagem da fauna, que é o CETAS, centro de reabilitação, atividade de criação e exploração econômica da fauna silvestre, nativa e fauna exótica, criador científico, criador para fins de pesquisa, né? Então, jardim zoológico. Então, esse fauna que vai definir a categoria, por isso que ele é tão importante, tá? Bom, eu falei a questão da prioritariamente libertados em hábitat, como já falava a lei, né? Então, sendo que tal medida ela não é viável, não recomendável às vezes por questões sanitárias, né? A problemática de algumas entidades como zoológicos, fundações que não tenham técnicos habilitados, enfim, que não tenham condições de receber, né? E o requisito também para ser depositário é não ter histórico de autuação. Então, aí até a Instrução Normativa fala um pouco de reincidência, enfim, a própria a 19 de 2014 fala bastante disso, tá? Já que eu falei no CICIT, talvez seja interessante aqui ilustrar com um caso que houve de uma importação. Eu sei que não é animal silvestre, mas é animal exótico, mas foi interessante porque esse foi um caso que ganhou um pouco de espaço na mídia, e ele tratava do pedido de licença para importação de um elefante, de uma elefanta que tinha sido apreendida no Chile, lá ela era vítima de maus tratos, ela estava num circo, aí ela foi para um jardim zoológico e ela estava, digamos assim, uma condição muito debilitada, e o governo do Chile, então, tentou junto ao IBAMA, até mediante, por meio de uma organização não governamental, porque ficou sabendo que aqui no Brasil tinha um santuário, o santuário de elefantes, né, que já tinha alguns exemplares, né, e que então ela poderia vir para cá. O problema é que aconteceu da negativa dessa licença de importação, né, que tem uma portaria no IBAMA que trata, a portaria 93/98, que ela é mais restritiva e que ela prevê a importação de animais desse anexo da Convenção CITES, que eu referi antes, que é o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagem em Perigo de Extinção. E essa portaria é mais restritiva porque ela só prevê a importação de animais que tenham sido reproduzidos em cativeiro e na demonstração da necessidade de renovação do plantel, e não era o caso, né? Era um caso mais específico, né? A associação essa de santuário de elefantes, ela tinha condições,
e ela tinha uma licença de operação válida que tinha sido concedida pelo OEMA, né, que é o órgão estadual, no caso acho que era a SEMA de Mato Grosso, se não me engano. E ela tinha o registro nesse Cadastro Técnico Federal do IBAMA, né, como mantenedora da fauna silvestre. Então, tinham esses impedimentos assim que tornaram difíceis e que houve, então, essa negativa da licença de importação no primeiro momento. Aí eles pediram uma reconsideração, foi feita toda uma análise por lá da área técnica, né, DBFLO, que é a Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas, que tem todas as suas divisões, suas coordenações, e, enfim, foi feita toda uma análise se essa espécie, por exemplo, não colocaria em risco a nossa biodiversidade. Era um animal antigo, então já de idade não representaria quase problema. A instituição, então, estava apta para receber, enfim. Então, foi, no final, reconsiderada a questão e foi, dentro desse princípio de proteção à vida, num conceito mais amplo, foi, então, deferida essa licença. Tá? Poderia trazer aqui, não sei como é que eu estou de tempo, Alexandre. Tá tranquila, Dani, tá tranquilo. Se tu quiser parar Ah, para dar uma respirada também. eu vou, porque eu tô... Tá. Então, assim, Vai. deixa eu aproveitar aqui daí, enquanto tu toma água, eu vou fazer. A Daiane fez uma pergunta aqui sobre a prescrição do fiel depositário, né? Se a prescrição se aplica à figura, eu até respondi para ela aqui. O fiel depositário ele é apenas um guardador provisório, né? Eu coloquei ali essa figura. Ele não tem nada a ver com a decisão entre a destinação e liberação do bem. Ele está ali como uma figura, né? Inclusive até o próprio autuado, ele é às vezes o próprio fiel depositário daquele bem. Então, a decisão em relação à liberação, destinação, ou inclusive a prescrição da sanção e do processo administrativo, ela independe dessa figura do fiel depositário, né? Que ele está ali como um terceiro, muitas vezes até um terceiro não interessado. Vamos pensar que tu poderia destinar para a polícia militar, por exemplo. A polícia militar está lá guardada dentro do seu depósito, né? Ela não tem nada a ver com a situação, ela apenas está guardando bem. O que tem que cuidar com esse terceiro fiel depositário é que o bem estando cuidado, né? E aí a Dani falou muito bem, né? Desse relatório de apreensão estar todo muito detalhado, né? Para te dizer o estado que se encontra o bem, né? Muitas vezes eu falo, eu deixei, apreendi um veículo com X características, né? Aí ele vai para um depósito, chega lá no depósito, infelizmente isso acontece, é roubado as rodas do carro, né? Roubado um equipamento interno. E aí esse bem ele é devolvido, né, para o proprietário, ele tem que voltar nas mesmas condições. Né? Ele não pode estar depenado, né, ou faltando algum equipamento. Então a gente tem que tomar bastante cuidado nessa relação. E essa questão, acho que a Instrução Normativa 0220, no sentido do relatório de fiscalização, ela foi muito feliz, né? Tanto o decreto 9760 e o detalhamento da Instrução 02/2020 foi muito feliz no sentido de dar esse poder, né? Ou ressaltar a importância do relatório de fiscalização, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul, talvez não seja a mesma realidade dos demais, mas aqui a gente trabalha muito com o auto de constatação. A Polícia Militar faz isso, a Polícia Militar não autua, e os órgãos ambientais eles constatam a infração ambiental e fazem um termo de constatação. Olha, está aqui, ó, o que aconteceu, que é mais ou menos o que é o relatório de fiscalização. E essa instrução normativa e o decreto 9760 ele reforçou isso, né? Porque o auto de infração ele é um formulário padronizado, muitas vezes não tem como tu alcançar todos os detalhes, né, da autuação, e esse documento anexo ele vai reforçar, né, e muitas vezes o próprio fiscal, né, que é uma coisa que a gente debate muito, o fiscal ele não tem aquela competência técnica para fazer uma avaliação daquela situação. Então, o que ele faz? Ele leva um profissional de outra área, né, um analista técnico, lá, um biólogo, um geólogo, seja lá o que for, para fazer, olha, eu vou fazer a autuação porque eu sou fiscal concursado
né? Mas aqui o relatório de fiscalização está assinado por o meu colega, que é biólogo, sei lá o quê, ou especialista na área específica, né? Então, isso eu achei foi muito feliz, né? Tanto o decreto como a instrução normativa nesse sentido. Pode É, falar. e as fotos também, né, Alexandre? Até eu acho que eu mencionei assim meio en Sim, passant, mas é importante fotografar e juntar isso para instruir o processo, né? sim, Eu também não falei, me pode. esqueci, passou batido, da importância também da notificação do autuado, né? Que isso aí nessas etapas todas a Instrução Normativa 2 também dedicou um espaço ali para a notificação, que é muito importante, porque tem a questão da notificação do edital, e aí fica aquele processo parado e aí pode ter essa questão também da prescrição, né? Então, a notificação foi regrada também agora na Instrução Normativa Conjunta, né? Sim, ela estava regrada, né? Isso aí é Ela sempre... já está... Ela estava na 10.12, né? 10/2012. E é uma coisa que todo mundo pergunta sempre, né? O pessoal, mas tem que notificar, né? Por causa lá do artigo 72, da Lei de Crimes Ambientais, que fala, né, do o autuado previamente advertido, né? Que é uma forma de ser notificado, né? Avisado previamente. E eu falei, olha, a notificação, ela não tem regra em nenhum lugar, né? O único lugar que tem regra, que explica a notificação, é a instrução normativa do IBAMA, e dá para quais os motivos que essa notificação serve. Mas, claro, né, é uma instrução normativa que serve para o órgão ambiental federal, né, porque a instrução normativa é um instrumento, digamos assim, de regramento, entre aspas, interno, né, do IBAMA. Então, a gente poderia falar um monte da instrução normativa, né, Dani, dessa 02, que teve a própria parte da notificação dos autuados, né, utilizando a teoria da aparência, que foi um negócio, assim, uma evolução espetacular, eu achei, né, porque sempre existia essa discussão, quem é que pode ser autuado? É o próprio autuado, né? Quem recebe o AR, que foi uma pergunta ali do colega, né? Quem é que vai receber o AR, quem não vai receber? Ou na empresa tem que ser um responsável legal, né? E nesse sentido a teoria, a instrução normativa foi muito feliz também em relação a isso. Eu vou te fazer uma Não, pergunta, aqui do colega, e não é uma pergunta, é mais um desabafo aqui, eu já vi, né? Mas eu não tenho o nome dele aqui, né? Ele falando uma questão prática, né, que o fiscal autua, faz uma multa, né, que chega a R$ 5.000, e daí lá no momento do julgamento, né, por conta de os argumentos, né, essa multa de baixa capacidade econômica do autuado ou baixa capacidade de instrução, esse valor reduz, né, de uma multa de R$ 5.000, reduz para o valor mínimo de R$ 500, né? E aí depois ele faz um ofício pedindo para pagar, e isso aí ainda pode ter um desconto de 30%, né? Então, ou seja, todo um movimento, né, de um processo administrativo de tentativa de certa conciliação. educação, né, de educação do cara Sim. ser autado pelo comando e controle, Sim. acaba se perdendo, né? E aí ele pergunta, né? Isso aqui é por isso que eu falo que é um desabafo, né? Isso não seria uma permissão para desmatar, queimar, né? Um mau exemplo do que isso pode acontecer, né? Que a parte criminal vira cesta básica lá em certas transações penais, né? E tudo mais, né? Comenta esse desabafo aí. Ai, olha, eu fico numa situação um pouco complicada, mas não, eu acho que essa questão do valor das multas, né, da valoração das multas, ela foi muito analisada na instrução normativa conjunta, né? Então o próprio núcleo de conciliação, eles têm essa competência também, né, para analisar essa questão da multa. E agora a questão também, se não houver um consenso, não houver uma conciliação, o processo segue, né? Então, aí com o valor que foi fixado, e aí sempre vai ter a possibilidade de ser isso discutido judicialmente também, né? Muito bem. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui, a Daiane já me fez isso aqui outro dia e eu falei, não vou responder, vou esperar uma opinião da Dani no evento. A Daiane perguntou, e aqui me fez a pergunta aqui no privado,
que é o caso dela lá no interior do Rio Grande do Sul. Ela prendeu uma madeira, tá? Que um desmatamento irregular, e essa madeira foi apreendida, que é um bem teoricamente perecível, né? E ele pode se deteriorar no decorrer do processo administrativo, né? Em tese, no primeiro momento, a destinação ela só é definida lá depois do julgamento, né? Que o auto de infração foi confirmado e se destina o bem. Mas aí tu comentou dessa destinação, digamos assim, que poderia ser feita de forma antecipada, né? Para certos bens perecíveis, no caso, que é o caso da madeira. Queria que tu comentasse, se possível, dessa possibilidade para ver se ajudamos a Daiane lá de Palmeira das Missões. Tá. A questão que você fala provisória não, ou por dessa exemplo, provisória? não, por exemplo, tem a madeira apreendida, né? Essa madeira é de desmatamento irregular. Ela quer saber se ela tem possibilidade de destinar para uma entidade assistencial, por exemplo, né? Tá. Para uso já imediato, independente lá do final do julgamento administrativo. Bom, que ela fica com essa guarda, digamos, com esse termo de guarda provisória. Eu acho que eu mencionei no termo de depósito provisório, termo de guarda provisória, né? Aí seria uma etapa posterior à questão dessa modalidade de doação e venda e leilão, tá? Até já vinha desde lá da Lei 9.605, né? No artigo 25, né? Então, aqui, tratando-se de produtos perecíveis, né? No caso de madeira, por exemplo, né? Eles serão avaliados e doados a instituições, aí especifica, né? Instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes, né? A Instrução Normativa 19 do IBAMA também trata, né? Dessa questão da modalidade. Essa questão da madeira, ela tem que, eu até vou talvez falar aqui porque é oportuno, né? Essa questão da madeira e da doação, o leilão, por exemplo, e a venda e o leilão, eles teriam uma vantagem econômica, digamos assim, para o órgão ambiental, órgão atuante, né? O problema é a dificuldade da destinação do material, né? Porque muitas vezes ele não tem ele tem um uso tão específico, né? E, por exemplo, teve um caso que eu acho que eu posso falar também porque o processo já finalizou. Era um caso de lâminas de mogno, né? O mogno é a nossa madeira mais cara, enfim, é mais nobre, digamos assim. Então, quando ela está no estado bruto, então é fácil fazer uma destinação e os donatários, digamos assim, né? Uma doação, os donatários aceitam porque utilizam em diversas formas. Eu já vi até casos, né, de utilizar para construção de pontes, enfim, ou mesmo construções mesmo, né? Móveis, enfim, mas o problema é quando ele não está no estado já de difícil utilização direta, como esse caso das lâminas, né? Tinha esse caso, por exemplo, o depositário, o autuado, que era fiel depositário, ele estava na guarda e ele queria o desencargo dessa guarda, né? E ele não, porque era uma quantidade grande também, não estava, inclusive, estorvando lá o depósito dele, e ele precisava dar uma finalidade, não queria mais ficar com esse encargo de fiel depositário. Então, ele até judicialmente, ele obteve uma decisão judicial para se liberar desse encargo, e aí voltou para o órgão ambiental, e o órgão ambiental precisava dar um destino, né, uma destinação. Então, a opção seria doar ou vender ou colocar em leilão. O problema da questão do leilão, que eu ia até falar agora, que apesar da vantajosidade, né, econômica, né, primeiro, que o donatário ou os adquirentes de leilão, eles não podem ter nenhum histórico de autuação, né? Então, não podem ter reincidência, nada. Segundo, para participar desse processo, voltando a falar do histórico da autuação, né? Para participar do processo licitatório, né? Tem que ter... aqui vou ler o dispositivo legal. É vedado ao infrator punido com sanção restritiva de direitos prevista no artigo 72 da 9.605 participar de processo licitatório por um prazo de 5 anos, a contar da data da ocorrência da infração ambiental,
desde que a decisão homologatória da sanção seja recorrível no âmbito administrativo. E também é vedado ao infrator que teve bens apreendidos, coautores e partícipes a participar do processo licitatório, está no artigo 60, né? Então, é difícil primeiro, o leilão, porque tem a questão, né, de não serem reincidentes, tem que ter histórico de autuação, e tem uma questão que eu até acho que eu tinha te comentado antes, a questão do esquentamento, como se diz no jargão, né, dos órgãos ambientais. Não pode esquentar a madeira, quer dizer, a madeira ela foi, se é originada de um desmatamento ilegal, ela foi apreendida, ela é um bem ilícito. Se você vai vender, ou enfim, ou mediante leilão, você é uma forma de você tornar lícito uma coisa que é ilícita, né? Então, é essa questão toda. E da doação é isso, se ter esse caso das lâminas. É muito difícil utilizar esses donatários quererem porque tem um fim específico, né? E eles normalmente querem também para vender, mas aí para vender tem essa questão dessa vedação, né? De transformar uma madeira ilegal numa madeira, digamos, legal. Né? Então tem todas essas questões que acabam sendo judicializadas, né? Esse exemplo mesmo que eu dei desse depositário, fiel depositário que obteve na decisão judicial para se desincumbir desse encargo. Então, tem todas essas questões que têm que ser analisadas também. Uhum. Eu não sei se... Eu já estava me aproximando do final, né? Já que a gente pode terminar, termina aqui depois. Só também mais um caso que eu acho que seria interessante, a questão da guarda, que foi um caso que também teve uma repercussão, assim, até na mídia, foi um caso que foi publicizado, então eu posso falar, não tem problema, que foi a questão de um julgamento de um recurso de um autuado, né, que tinha a guarda provisória de um papagaio, né? A gente sabe, né, que cativeiro doméstico ilegal está lá na Lei dos Crimes Ambientais, no artigo 29, então, obviamente, aqui eu não estou fazendo nenhuma, justificando nada, só apenas eu estou colocando uma decisão, né, administrativa que se baseou no princípio da juridicidade e na jurisprudência pacífica, tá? Com acolhimento pelo IBAMA da tese da validade da guarda desses citacídeos, né, que são os papagaios, que estiverem em posse prolongada pelo menos por 8 anos, né, e que não houver ausência, e diante da ausência de maus tratos, né, para a regularização desse animal, tá? Então, essa decisão, esse julgamento, né, já em grau de recurso, lá pelo presidente do IBAMA, determinou, então, também, no âmbito do IBAMA, né, que a não apreensão e não recebimento dos CETAs, né, nesses centros de triagem, de animais que tivessem essas condições, requisitos, né, posse prolongada, né, por no mínimo 8 anos, e desde que não fossem, né, vítimas de maus tratos, né. Então, essa decisão, ela concedeu ao autuado a posse provisória, como depositário, e, nesse caso, como ele já tinha também uma licença do órgão do OEMA, do órgão estadual, então a decisão ainda ficou sujeita a ser referendada pelo órgão estadual ambiental, tá? O fundamento foi isso, né, que quanto mais tempo em cativeiro, mais difícil reabilitar um animal silvestre, né, infelizmente ele adquire essas características, tá? E haveria um prejuízo ao animal no caso de reintrodução na natureza, porque poderia até se tornar presa fácil, enfim, né? E até com base naqueles dados que eu falei, né, que quase metade dos animais apreendidos ela não é reintroduzida em razão dessa questão da convivência, enfim. Eu até lembrei agora de um caso lá no tribunal que tinha um animal, um papagaio, é muito triste isso, mas ele estava há tanto tempo já na guarda doméstica que até churrasco ele comia. É uma foto do papagaio comendo churrasco, é uma coisa muito triste. Mas, enfim, eu acho então que tem todas essas questões fáticas que às vezes têm que ser consideradas na aplicação assim pura e simples dos normativos, né? Que eu acho que isso ainda torna assim a destinação ainda um problema a ser regrado, melhor regrado, digamos assim, né? Considerando essas questões todas aí
essas questões fáticas, tá? Poderia, talvez, a instrução normativa, ela foi excelente, essa conjunta, mas ela poderia, então, principalmente no caso dos animais silvestres, né, fazer trazer de novo a essas questões, tá? Eu acho que a soltura realmente ela requer um plano de manejo, requer uma série de requisitos, né? A entrega ou doação ela depende das condições de aceitação desses, no caso dessas entidades conservacionistas ou entidade de criadores conservacionistas e criadores para pesquisa, enfim, então depende das condições, né? E aceitação, lógico. E a venda e leilão, no caso, é complicada, porque falei nessa questão aí das madeiras, né? E a destruição, que eu não abordei aqui, mas ela também tem questões muito polêmicas, que eu acho que até demandaria um bate-papo só sobre isso. Eu acho que é isso, Alexandre. Não sei se eu consegui dar o recado. Essa é muita informação, é muita... É muita Mas, enfim, eu me informação. coloco à disposição. É muita informação, efetivamente, Dani. Foi excelente, né? Por conta da toda a tua experiência que tu tem, né? E eu já tinha te falado isso no privado, né? É importante, né? A gente ouvir as pessoas que têm experiência, né? E tu tem bastante experiência para a gente entender, porque como a gente recebeu entre aspas, né? Os operadores de direito recebemos uma crítica do ministro Herman Benjamin, ministro do STJ, né, que nós seríamos apenas aplicadores da legislação ambiental e não estudiosos do direito ambiental, né, o que, de certa forma, eu discordo, né, justamente porque a gente tem aí uma bagagem, né, e tenta estudar. A gente não posso responder por todo mundo, obviamente, né, mas a gente tem uma bagagem de estudo do direito ambiental. Não é de hoje que a gente começou a fazer as coisas. Então, porque eu acho muito importante, né, essa oportunidade de a gente debater esses assuntos. Eu vou comentar o caso, né, é um caso específico, a história do papagaio, né. Eu tinha um cliente que tinha um papagaio que era uma cuidadora, né, aquelas senhorinhas que cuidam, e tinha papagaio, e tinha outros pássaros, tinha cachorro, gato, tinha um zoológico praticamente dentro de casa, e a fiscalização municipal chegou na casa dela e apreendeu o papagaio, os que eram silvestres, né? O papagaio e mais outros pássaros ali, um tranca-ferro, não me lembro qual foram os papagaios. A fiscalização municipal apreendeu, né? E ela não é competente para fazer o licenciamento da atividade, ou seja, ela encaminhou para o Estado, para o zoológico do Estado e entidades cuidadoras do Estado. O que aconteceu na prática, né? Ela veio falar comigo, eu entrei com uma ação, eu recuperei judicialmente, né, a guarda e consegui a guarda definitiva desses animais judicialmente. Só que o que aconteceu? O único que sobreviveu foi o papagaio, porque ele tem uma resistência. Os outros bichos todos morreram, né? Eles foi para o zoológico, que foi para o zoológico morreu, que foi para a entidade conservacionista morreu, né? Então, no final, né, o efeito prático da medida de apreensão foi zero, né? Nulo, porque acabou ainda prejudicando mais os animais que morreram. Então, tem que ter um pouco de bom senso, né? Um pouco de cuidado para a gente não simplesmente querer cumprir a lei cegamente, né? Vamos cumprir e tal. Os agentes, os servidores, têm que estar orientados para isso. Deixa eu te passar aqui umas perguntas aqui, né, que eu acho que tu pode responder. E eu vou passar ali de qualquer maneira depois o meu contato. Se alguém não conseguir, a gente não conseguir responder, a gente pode ir trocando informações pelo WhatsApp ou por outro canal. Um pessoal que fez apreensão de material de construção, o material pode ser vendido e revendido para o Fundo de Meio Ambiente? Quer responder, Dani? Olha, eu acho que sim, se tu tiver é tão específico o material de construção, não tem muita informação sobre isso, mas se tu tiveres, me auxilia, então, Não, porque... eu até posso te ajudar, que a pessoa, claro, pode aprender e pode fazer a destinação. Eu acho que o leilão, né, entrar num leilão, especialmente para quem está em outra fiscalização, não tem a estrutura montada,
vai acabar por um leilão que tem todo um procedimento burocrático, né, dentro dos preceitos da lei de licitação, e talvez não valham a pena, né? Talvez seja melhor usar esse material, né, ou destinar esse material para alguém que faça uso dele, para alguma instituição, como tu bem referiu, dessas instituições de caridade, técnica, beneficentes, né, do que tu fazer todo um procedimento, né, para arrecadar aí R$ 5.000 e botar no fundo de meio ambiente, né? Eu, pelo menos, né, ali eu falo, tijolos, telhas, materiais de construção, né? Talvez seja melhor isso aí. O colega ali perguntou onde é que tem que ter um bom senso diante de um crime ambiental que afeta toda a biodiversidade, né? O colega que não tem nome aqui, tá? Os pontinhos ali. O bom senso é justamente isso, meu caro amigo. Se for uma situação, e uma coisa muito importante para o fiscal ambiental, o fiscal ambiental, ele não, obviamente que ele se preocupa, mas ele não está, quando ele está fazendo auto de infração, ele não está preocupado, teoricamente, com crime ambiental. Ele está preocupado com a infração administrativa ambiental, né, com o descumprimento da norma. Quem está preocupado com crime ambiental é a delegacia de polícia, a polícia militar, o Ministério Público, o judiciário. O crime ambiental não é afeto diretamente à administração pública que está tratando da responsabilidade administrativa. O bom senso é, quando é uma situação grave, a autuação tem que ser pesada, né? Quando for uma autuação leve, tu consegue, né, muitas vezes, né, e o objetivo, pelo menos, né, Dani, não sei o que tu pensa, o objetivo não é multar as pessoas, né? Não é simplesmente aplicar multa, tu ter... É inibir, inibir a exatamente. prática do ilícito, E aí, por isso que há essa previsão legal para oficiar o Ministério Público no caso de suspeita de crime ambiental, né? Então, aí, oficiado ao Ministério Público, o Ministério Público vai ver se vai entrar com uma ação, enfim, ação civil pública, uma ação penal. Exatamente, né? Caso, Não, né? até porque muitas vezes, né? E aí é aquele comando lá do artigo 72, da notificação prévia lá, muitas vezes o autuado, o infrator, ele, mediante a notificação, ele recua, né? Ele recua, por exemplo, tem o caso que agora de manhã a gente estava debatendo no grupo de WhatsApp, tem vários empreendimentos que estão funcionando sem licenciamento ambiental, ou seja, o empreendedor ele foi omisso, desidioso, né, negligente, não fazer o seu licenciamento, e a administração deixou ele funcionar. Ele está lá funcionando há 1, 2, 5 anos. E agora a administração chega e notifica o cara, te regulariza, né, vem te regularizar. Tu não pode simplesmente autuar o cara de pronto, né? Porque o cara já está funcionando lá há 5 anos, por exemplo, né? Pegando um exemplo hipotético, né? Tu tem que, porque a própria administração também foi omissa nesse caso, né? Desculpa Esse é até fazer um o bom senso, bom né? senso, Eu até também, desculpa te interromper, mas eu no início assim falei meio rapidamente sobre esses princípios que informam, né, esse processo administrativo, e eu falei na boa-fé do autuado, tá? Né, falei da lei da liberdade econômica, o decreto 90/94 de 2017, porque muitas vezes o autuado pode pensar que incide naquele caso, né, até uma lei de competência estadual, digamos assim, um código florestal de outro estado, digamos assim. Às vezes é uma questão que envolve, por exemplo, sei lá, agora me ocorreu, né, questão de Mata Atlântica, né, desmatamento, e de repente alguma legislação local não é tão restritiva e ele pensa que incide sobre aquela atividade que ele desenvolve uma outra legislação, né? Então, essa questão da boa-fé também tem que ser considerada no caso, não digo quando da autuação, porque aí é complicado, mas eu acho que até nas análises posteriores que são feitas no trâmite do processo administrativo, esse de autuação, enfim, no julgamento do eventual recurso e tal, eu acho que pode ser bem considerado isso também. Sim, exatamente, né? E passa, né, todo o objetivo, né, até das adequações do decreto, dessa normativa, foi justamente preservar, ou digamos assim, garantir a boa-fé do autuado, né, do cidadão,
né? E também dar segurança jurídica ao processo administrativo, né? Porque a gente sabe, né, independente do discurso governamental ser um pouco, né, assim, digamos assim, difícil de engolir, né, indústria de multas, isso aí que eu particularmente não concordo, né, mas a gente sabe que existem dificuldades, né, nos processos administrativos, muitas vezes eles carecem de observância de requisitos formais, né, inclusive, que eles acabam tendo a sua nulidade decretada no judiciário. Então, obviamente que todo esse procedimento de conciliação, né, de análise prévia, ele é importante. Talvez o que esteja nesse momento, né, talvez pelo início, eu não quero fazer nenhum julgamento prévio, né, talvez esteja demorando muito para funcionar, né? Eu acho que é a maior crítica que se tem. Eu acho que como procedimento eu não vejo nenhum problema de se ter uma instância que faça essa verificação das condições de regularidade do auto de infração do procedimento. Eu acho ótimo, né? Porque tudo indica, eu até escrevi isso aí no artigo do Conjur lá, que esse procedimento, se chegar lá no momento do julgamento do auto de infração, passado por toda essa avaliação de regularidade, ele não tem como ser derrubado, né? Porque passou pelo núcleo de conciliação, pela equipe de instrução, pela procuradoria jurídica, chega lá no julgamento, ele está muito bem amarrado, né, para ser, dizendo, no sistema do sistema federal, né, do processo administrativo federal que faz a pergunta, que faz esse tipo de procedimento. Deixa eu te fazer duas perguntas aqui dos colegas aqui. Ele pergunta quando o Guilherme pergunta quando a pessoa se recusa a ser fiel depositário, né? Qual é a possibilidade que se faria, né? Pode comentar aí, Dani, se depois, se for o caso, eu te ajudo. Talvez eu não ele acho que depende daqueles requisitos, né? O fiel depositário tem que ter aquelas condições que se comentou, né? Não pode ter histórico de autuação, enfim, uma série de coisas, né? Então, no caso específico da recusa, eu entendo que o bem retorna à guarda do órgão autuante. Não sei se qual é que tu... Não, acho que é isso aí mesmo, né? Na verdade, o fiel depositário, eu acho que realmente ele é só ali uma situação de facilitadora, né? Tá com algum problema, especialmente Exato. questão de distância, né? Exatamente. E aí tu deixa até o próprio autuado ele ser o fiel depositário é mais justamente isso. Pega ali um colega falou ali da questão da retroescavadeira, né? Tem uma autuação de retroescavadeira, né? Muitas vezes é uma empresa contratada, né? O cara proprietário contratou uma empresa para o hora máquina, o serviço de hora máquina, o cara vai lá com uma retroescavadeira e aí essa retroescavadeira estava lá causando um dano, né? Ou fazer uma infração ambiental. Talvez não seja necessária a apreensão porque tu está atingindo indiretamente um terceiro que teoricamente não tem relação direta com o dano, ele tem uma relação indireta, ele foi contratado e fez, né, sem o devido cuidado. Então, ou a administração pode devolver para o fiel depositário, né? Isso aí, isso. O exemplo é voltado para máquinas mais pesadas, exatamente, né? Se o fiel depositário, se não tem onde guardar na administração, deixa como o autuado como fiel depositário. E se guardar no depósito da administração, na garagem lá dos veículos, fazer, como a Dani falou, um relatório muito bem especificado do estado do bem que se encontra, para quando tiver que devolver no mesmo estado. Senão, vai ter que indenizar o proprietário. E essa guarda não implica em transferir para o patrimônio do órgão autuante, né? Então, é só realmente uma guarda provisória, até ser dada a destinação. O problema é a destinação que, às vezes, emperra um pouco e aí acontece essas situações aí de não ter para quem destinar, enfim, encontrar um donatário. Isso. Eu vou fazer uma última, só para encerrar, para ver o que tu acha, né, Dani? A Daniela me pergunta aqui, que é a tua xará, pergunta aqui, a decisão de passar do MP é do fiscal, o secretário do prefeito, porque muitas vezes está dizendo que as comunicações não são enviadas para o MP.
tá? Eu tenho uma linha, e isso aí aconteceu muito na prefeitura de Porto Alegre, quando estava trabalhando lá, que, na verdade, a comunicação não é entre fiscal e promotor, né? A comunicação é entre poder executivo municipal, estadual, federal e instituição Ministério Público. Então, o fiscal, se o órgão municipal, estadual, ele tem um procedimento para fazer essa comunicação, o fiscal tem que respeitar esse procedimento, né? E comunicar, por exemplo, a comunicação se dá entre secretário com o promotor de justiça, cabe o fiscal encaminhar o secretário e o secretário encaminhar o promotor. E caso ele não faça, bom, ele vai poder responder por uma improbidade administrativa, né, por conta de ter sido omisso na comunicação. Eu não sei o que tu pensa a respeito disso, Dani. Olha, eu estou tentando lembrar dos casos que eu lidei, né, da comunicação, por onde é que ela partia. Na verdade, bom, eu até citei ali, eu acho que é o artigo 29, do ofício ao Ministério Público. Agora não estou lembrando de cabeça, mas, enfim, eu comentei, acho que eu passei logo no início, lá sobre o ofício ao Ministério Público. Eu acho que tem que ser a autoridade que vai julgar esse auto de infração, enfim, essa apreensão, né? Eu acho que tem que ser a autoridade, né? Que vai depois. Eu acho que não é o agente. Não lembro agora, me apertei agora, não lembro Mas realmente. tudo bem. É que o pessoal fica muito preocupado, né? Porque que a gente está aqui, várias pessoas que são fiscais, e fica naquela, eu não comuniquei, eu quero comunicar e não consigo, né? O prefeito veda, o secretário lá fica podando, né? E o que acontece, por exemplo, lá na que eu acho que eu mencionei sobre a corregedoria. Sim, claro, né? Num nível um pouco mais avançado. Não, mas aí já é uma outra Mas, por exemplo, né? em Porto Alegre, na prefeitura, a gente normatizou que tudo tinha um filtro de entrada e saída. Porque senão o fiscal entrava em contato com o promotor e o promotor entrava direto em contato com o fiscal. E às vezes tu tem 10 promotores atuando e aí o promotor faz o mesmo questionamento para um outro fiscal e a coisa se perdia, né, nessa troca de informações. A gente não. O caminho de entrada é um e o caminho de saída é o mesmo, né? Ele faz um fluxo de organização administrativa. Isso é basicamente organização administrativa. Agora, se a autoridade julgadora, a autoridade competente está restringindo as informações para o Ministério Público, por exemplo, bom, ela está fazendo isso assumindo risco, né? Por isso que eu sempre falo para os fiscais e para os colegas, eu digo assim, o fluxo é passar por uma autoridade, tu encaminha isso aí, formaliza por escrito, né, que tu está encaminhando, porque a tua responsabilidade tá liberada, tu tá tranquilo em relação à tua responsabilidade de fazer a comunicação. Se não deu sequência posterior, bom, aí não foi um problema teu, né? Foi problema de quem não deu sequência. Né? Eu acho que eu comentei sobre a autoridade julgadora, porque eu acho que quanto mais maduro, digamos assim, esse processo administrativo, mais possível vai ser ver se há indícios mesmo de crime, né? Então, por isso que é importante passar por todas essas instâncias dentro do órgão administrativo, né? Com produção de nota técnica, todos esses pareceres técnicos e pareceres jurídicos também, porque quanto mais, né, detalhado, enfim, aí mais maduro, como eu falei, o processo, aí é possível ver se realmente há indícios ou não de crime, né, ambiental. Isso, que bom. Dani, eu queria te agradecer imensamente, né, pela teu nosso papo aqui que a gente teve, né, e esse debate. Tu vê que surgiram diversas dúvidas aqui a respeito do tema, né? Eu anotei todas as dúvidas, eu passei aqui no chat aqui o número do meu telefone, que tem WhatsApp, para quem tiver alguma dúvida e não conseguiu responder, eu não tenho como salvar o número de vocês aqui, porque não aparece, mas vocês salvem o meu número e aí eu respondo diretamente para cada um. Eu estou com as dúvidas todas salvas e caso alguma coisa
eu passo para a Dani também, ela pode me ajudar a responder se a gente tiver algum problema aqui, para todo mundo ficar com todos os casos resolvidos, né? Muitas vezes a gente quer resolver o caso específico lá, que está com um problema específico no seu órgão ambiental, e a gente quer solucionar. A apresentação, sim, André, a apresentação fica disponível hoje, provavelmente hoje eu já subo no meu canal do YouTube lá, e aí fica disponível para todo mundo poder acessar essa brilhante explanação aí da Dani, que Foi só um tem bate-papo. e que tem toda essa experiência aí que é muito legal, assim, da gente saber, né, da prática que a gente vê, né? Nós estamos aí na ponta, né? É bom a gente ter a opinião de quem está lá na frente. Certo, Dani? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e também me coloco à disposição se precisar alguma ao te auxiliar nas respostas, eu vou correr atrás, se eu não tiver, vou procurar, vou me informar, enfim, e aí também estou à disposição. Para mim foi muito legal, porque eu estou atualizando meu livro que trata do processo sancionador, então eu já vou aproveitar essas tuas falas aqui, vou já inserir tudo, várias coisas assim bem importantes e dúvidas dos colegas. E semana que vem, né, voltaremos também a falar, continuamos com esse canal aqui, pelo menos nesse horário e nessa data, nesse período aí de pandemia, né, de mais de isolamento ainda que a gente vive, e continuaremos a falar na semana que vem falando sobre perícia ambiental com a nossa bióloga Renata, que é aqui do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul e que trabalhou comigo lá na Secretaria Municipal de Meio Ambiente aqui de Porto Alegre. A gente vai falar um pouquinho de perícia, que também é um tema que várias pessoas comentam. Certo, Dani? Certo, senhoras e senhores, muito obrigado pela presença, disponibilidade e participação. Vejo vocês nos próximos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.